Você sabe qual que é o verdadeiro sinal de que uma organização criminosa ficou de fato assim poderosa? Não é quando ela compra mais fuzis, é quando ela começa a vender o que você precisa para poder viver. E foi exatamente essa transformação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, sem que a maior parte das pessoas percebesse. E eu vou te contar essa história aqui. Uma reportagem do Globo traz uma pesquisa da Firjan que mostra que tráfico e milícias já têm forte presença em 19 setores da economia. E a gente está falando de grupos aí que controlam a venda de ovos, farinha, tijolo, produtos de limpeza e mais um bocado de coisa nas áreas que elas dominam. Então, muita gente me mandou essa reportagem aqui pedindo que eu comentasse esse negócio. E sabe qual que foi a minha reação? Nenhuma. Inclusive, eu já te adianto, a gente não está falando só do comércio dentro de áreas dominadas. Em alguns setores, esses grupos controlam mercados inteiros e há muito tempo. Você quer um exemplo disso? Areia. Há anos o Rio inteiro sabe que a extração ou comércio de areia são controlados por milícias. Essas aqui são imagens de uma reportagem de 2018. Você quer outro exemplo? Gelo. Boa parte das fábricas de gelo do Rio é controlada pelo tráfico. Essa reportagem aqui é de 2017. Então, quer dizer, a questão não é o que o crime controla. A questão é como é que a gente deixou isso acontecer e chegar até aqui. E, infelizmente, a resposta é simples, porque há décadas o Rio combate um modelo de crime do século XXI com uma estratégia do século passado. Entra na favela, apreende alguns fuzis para poder sair bem na foto, prende alguns integrantes da base dessa organização, mata outros tantos e aí vai. E basicamente só isso. Foi desse jeito que esses grupos que começaram vendendo drogas passaram a explorar também serviços. Transporte, internet, fornecimento de água. Como nada foi feito, eles expandiram seus negócios e passaram também a controlar a venda de gás, farinha, gelo, tudo que você pode imaginar. Tem um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com dados de 2022 que mostra exatamente o tamanho desse buraco. Olha esse gráfico aqui. As organizações criminosas movimentam cerca de 348 bilhões por ano. Bilhões. Sabe o quanto disso vem da cocaína, que domina praticamente todo o debate sobre segurança pública? Cerca de 15 bilhões. Para você ter uma ideia, os golpes virtuais movimentam 10 vezes mais. 186 bilhões. O restante vem de outras atividades ilegais, principalmente combustíveis, cigarros, ouro, bebida. Olhando esses números, me diz aqui, você realmente acredita que uma estrutura que movimenta bilhões de reais vai ser desmontada com operações em uma ou outra favela? Você acha mesmo que esse problema ainda é sobre drogas? Dá para acreditar no ex-chefe da Polícia Civil que disse que enfraqueceu o Comando Vermelho porque ele matou dezenas de criminosos na Penha? A operação de ontem foi o maior baque que o Comando Vermelho em toda a sua história já tomou. Enfraqueceu mesmo? Se fosse assim, tinha faltado gelo no Rio de Janeiro depois dessa operação. E não faltou. E não pensa que o problema são só os policiais dos estados, não. Durante décadas, o governo federal vendeu a ideia de que segurança pública era um problema estadual, mas nunca foi. Quando organizações criminosas controlam cadeias econômicas inteiras, esse é um problema nacional. É assunto para polícia, Ministério Público, Receita Federal, Judiciário, Congresso, pesquisadores, jornalistas, porque nenhuma organização que movimenta centenas de bilhões de reais vai ser derrotada só com operações policiais em um bairro, numa periferia de uma cidade aí. E a gente precisa derrotar essas organizações. Você sabe por quê? Crime organizado é covardia. É uma covardia contra aquela pessoa que acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar, passa 2 horas no transporte e quando chega em casa ainda é obrigado a comprar um botijão de gás que é 20 reais mais caro porque a milícia decidiu que vai ser assim, o preço é esse. O pão, a água, tudo mais caro para o trabalhador. É ano eleitoral. E eu vou te perguntar uma coisa, o seu candidato está fazendo que tipo de debate? É só tiro na cabecinha ou ele está falando aí do grosso, do sistema financeiro mesmo? Eu estou falando isso para que você não caia em lorota, na hora de decidir seu voto. Se você concorda e quer entender segurança pública olhando para dados como esse, segue aqui o Fogo Cruzado, porque é exatamente esse tipo de conversa que a gente faz por aqui e é o que é importante em anos eleitorais como esse.